Alguns nutrientes e alguns tipos de alimentos são mais indicados, inclusive é importante você seguir com esses passo a passos com seu médico para ele poder formular até uma dieta do dia a dia, com os horários, tempo mais saudável, mais indicado e também a quantidade de alimento para você consumir nesse período do dia e ter esses nutrientes para você, para o seu corpo, para o seu cabelo. Bom, alguns tipos de vitaminas, inclusive proteínas vegetais, são bem indicadas e alguns alimentos acabam acarretando mais fontes desses tipos de vitamina. Os alimentos mais indicados são o feijão, o tofu, aqui também puxei outro, ó, lentilha e a quinoa. Normalmente a gente acaba não tendo esse consumo da lentilha e da quinoa no nosso dia a dia e também não do tofu, que é mais seguida pela dieta oriental. É importante você seguir esse consumo e esses valores de nutrição, nutricionais, numa tabela. Nosso corpo, normalmente, isso já é uma dica de cabeleireiro. Ele acaba absorvendo um limite desse consumo de vitamina. Então, o que ultrapassa esse limite, normalmente ele descarta ou ele acumula. É muito visível isso porque você pode observar que uma pessoa que segue a mesma dieta vegana, ela pode ter um corpo um pouco mais... Ela pode ser uma pessoa mais gorda ou ela pode ser uma pessoa mais magra. Normalmente, as pessoas mais magras também, ou mais gordas, também vêm acarretando por conta da genética. Mas se você consome um valor altíssimo ou come de uma forma não tão indicada, obviamente o seu corpo vai acumular em algumas regiões do corpo, da forma do corpo. Por isso que você acaba observando assim, nossa, aquela pessoa ela tem as pernas mais magrinhas e o corpo, a parte de cima um pouco maior, né? Então, isso normalmente é também uma falta de orientação nutricional. Eu puxei um relato aqui bem legal, importante para vocês ficarem sabendo sobre quais são as características dessas vitaminas. Né? O que vocês podem saber sobre essas vitaminas B12, ferro? Será que é legal? Será que não é? Quais são as mais importantes? Eu puxei aqui duas para vocês seguirem, entenderem um pouco mais e conversarem também com o seu médico. A vitamina B12 é importante para a produção de glóbulos vermelhos, é importantíssimo para o sangue, para transportar o oxigênio para o folículo capilar. Olha que importante que é a vitamina B12, além, obviamente, do corpo, né, estar mais saudável, o cabelo muito mais saudável. A deficiência da vitamina B12 pode causar anemia e fraqueza do cabelo. Olha o que a gente está entendendo aqui. Ela é muito importante pra gente, não só quem segue a dieta vegana, mas também no nosso dia a dia. A vitamina D, por sua vez, ajuda a regular a produção de queratina. A queratina normalmente a gente acaba vendo não só no nosso cabelo, mas também na unha, tudo que é mais durinho assim, ó. A gente acaba vendo, essa é a nossa queratina, além de ter também essa vitalidade, o corpo da gente, ele é todo formulado também por queratina. Uma proteína importante para a saúde capilar, além de estimular o crescimento capilar. O que é isso? Você vai consumir vitamina D, você pode ter aí, inclusive eu consumo semanalmente, tem um nível de quantidade de vitamina D que você pode consumir, dependendo do nível que você vai consumir semanalmente ou diariamente, o médico tem que descrever qual é a quantidade que o seu corpo precisa. Obviamente, precisa fazer um exame de sangue, para saber se você tem realmente uma deficiência. Eu que estou morando na Europa, acabo tendo, inclusive na Alemanha, é um local que você pode observar, eu tô sem luz nenhuma, luz natural. Ela não é um local que tem muito sol durante o ano, então o consumo de vitamina D, principalmente pro meu estilo de corpo, que é brasileiro, tropical, tal, necessita ainda mais. Quem já nasceu aqui acaba tendo uma adaptação melhor. Mas o consumo da vitamina D, ela é extremamente importante também para o nosso cabelo e também para a nossa vitalidade. Sabe aquele ânimo que você tem? Quando você acorda, você fala, nossa, eu dormi bem, acordei bem, eu acordei bem. É o mais importante também. Então a vitamina D, ela também traz esse carro percursor, ela te dá a primeira alavanco durante o dia e você segue bem, saudável durante o dia, você se sente mais vital. Tem essa vitalidade.
E ela também traz aqui, através dos nossos estudos, estimula o crescimento capilar. Então, se você já faz o consumo da vitamina D diariamente, semanalmente, você pode ter certeza que seu cabelo está crescendo ainda mais saudável e as vitaminas que você está colocando ali no couro cabeludo, elas estão sendo mais estimuladas através do consumo da vitamina D. Olha a importância disso. O zinco é um mineral importante para sintetizar a síntese. O zinco é um mineral importante para a síntese de proteínas e para a manutenção dos tecidos, incluindo o cabelo. Então, além da nossa pele, inclusive já fiz tratamento com consumo de zinco, seguindo aí com uma profissional, tinha muita acne, então eu acabei consumindo um consumo X para o meu estilo de corpo. Melhorou muito, inclusive para mim foi o melhor. Eu já tenho um vídeo, inclusive, falando sobre isso aqui no canal. Foi o melhor caminho a seguir, foi o consumo do zinco, né? É muito importante. A deficiência do zinco pode causar enfraquecimento, quebra e queda capilar. Então chegamos aí a uma informação muito importante, muito interessante, que é a falta do zinco também causa queda capilar. A gente tem falado agora no nosso vídeo sobre queda capilar. E aí a gente acaba entendendo que o zinco também tem a sua parte quando está com deficiência. O ferro, por sua vez, é um mineral essencial para a produção de hemoglobina. A gente sempre ouve falar de hemoglobina, mas a gente nunca sabe o porquê. E o ferro, ele é um mineral que traz esse tipo de ativo para o nosso corpo, que transporta o oxigênio para o tecido do corpo, incluindo os folículos capilares. A gente ouviu falar que B12 também traz, e o ferro também traz, produzindo hemoglobina, tá? Como eu falei para vocês, eu não sou especialista nutricionista, eu sou cabeleireiro, então a gente está estudando juntos, estamos estudando juntos para a gente entender o porquê que as dietas veganas podem causar a queda capilar. A deficiência do ferro pode levar a uma diminuição do número de folículos capilares ativos. É uma diminuição de crescimento capilar também. Então, o que seria isso? Os ativos, né? A gente tem alguns... Durante o ano, a gente tem a fase de crescimento capilar, anágena, catágena e telógena. Essas fases, ela acontecem durante o ano inteiro. Por isso que a gente fala que também é o folículo ativo. Ele tem a função de crescer, sair do couro cabeludo, ele tem essa força de sair do couro cabeludo. Ao sair, ele tem uma outra fase, então ela passa pela anágena, que é a saída, catágena, que é a formulação do cabelo já queratinizado e enrijecido, e a telógena, que é a fase de queda, onde ele acaba saindo do folículo do couro cabeludo. E aí o folículo piloso, que é onde a parte interna do nosso couro cabeludo, reproduz um outro fio, trazendo mais vitalidade, trazendo ainda mais força se você consome os nutrientes corretos, obviamente. A gente também pode falar aqui também, acrescentar, que aqui não está dizendo no nossos estudos, a água, gente, é muito importante você consumir água. Aqui a gente consome muita água aqui na Alemanha. Eu consumo, obviamente, também. Aqui a gente tem um consumo altíssimo. E a água é um carro percussor para essas vitaminas. É importantíssimo a gente ter o consumo da água, tanto para o benefício do nosso intestino, que com o intestino vai formular e vai trazer essas vitaminas ainda melhor para a nossa vitalidade do nosso cabelo. Bom, embora esses nutrientes possam ser encontrados em alimentos de origem vegetal, a absorção desses nutrientes pode ser ainda mais difíceis em dietas veganas. Em vez de alimentos de origem animal, são fontes mais concentradas desses nutrientes. Por isso, é importante que as pessoas sigam uma dieta vegana, possa ter um acompanhamento nutricional, consuma alimentos ricos em nutrientes ou suplementos, se necessário, para garantir a saúde capilar e crescimento saudável do cabelo. Então é importantíssimo a gente também fazer
suplementação, caso você não consiga ter. A gente acaba não tendo tanto tempo, é por isso que eu tentei uma época fazer a dieta vegana, fiquei durante um ano, mas eu tive uma fraqueza tão grande que ou eu tomava remédio ou eu passava a comer proteína animal, mas era por conta também do tempo, eu não tinha uma disciplina tão interessante, ainda não tenho, confesso, mas eu comecei a fazer essa dieta por realmente paixão ao animal e não tenho tanto prazer em comer com o consumo de carne vermelha, mas outras carnes não tenho problema nenhum. Eu acho que é muito linda, muito importante. Sigo pensando que um dia eu possa conseguir seguir essa dieta vegana e estudando junto com vocês agora, eu posso ter mais certeza em como eu posso começar e, obviamente, a seguindo com o profissional nutricionista. Sigam o canal, compartilhe esse vídeo. Se você gostou, deixa aqui nos comentários a sua opinião. Acrescente mais pra gente estudar ainda mais. É isso. Até o próximo vídeo.